noite a todos e a todas. Estou muito feliz, olha só, me falar de um tema e estou vendo um monte de criança. Me falar sobre amor a Deus, né? Amar o próximo como a ti mesmo, como a ele é Deus. Jesus fala que quando ele fala amar ao próximo como a ti mesmo e aos outros, né, como assim, ele deixa um mandamento para nós no sentido do amor. E aí, eu quero ler aqui do Evangelho: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E o que tem a ver esse tema com a evangelização infanto-juvenil? Tem tudo a ver. Porque quando a gente evangeliza, né, as crianças, os jovens, e a nós mesmos, porque nós também estamos no processo evangelizador, nós estamos permitindo que a gente possa entender essa conexão de amar a Deus, amar o próximo e amar a si, que é um grande mandamento. E a evangelização infanto-juvenil, ela tem como seu objetivo formar pessoas de bem. Todos nós aqui estamos com esse mesmo objetivo, de nos transformarmos e sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. E quem nos auxilia nesse processo? O Cristo. Né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, 625, qual é o modelo mais perfeito, né, que nós temos para nos inspirar? Os Espíritos respondem que é Jesus. E na questão 625, ele pergunta, como está escrita a lei de Deus? Eles vão falar na consciência. Então, com essas duas premissas da consciência, que a gente vai trabalhar com o nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas, mas tendo Cristo como modelo e guia, ele vai nos orientar a nos amar. Porque quando nós falamos de amar ao próximo como a si mesmo, o nosso próximo mais próximo somos nós. E muitas vezes, durante a nossa trajetória terrena, a gente se esquece disso. A gente esquece que para cuidar do outro, a gente tem que cuidar de si. Para contar alguma coisa para o outro, a gente tem que ver se a gente também não tem, né? Por isso ele fala do não julgueis. E a evangelização infanto-juvenil, ela traz essa premissa para a gente fala de evangelização, porque a continuação da nossa trajetória na Terra está na criança e no jovem. Nós temos muitas crianças que necessitam da palavra de Cristo. Eu conheci o Espiritismo na fase juvenil. E para mim foi grande mudança e de desnortear. O Espiritismo traz para nós, né, uma outra visão, que é a visão da imortalidade da alma. Isso muda muitas consequências, porque quando a gente é materialista, a gente acha que só existe essa vida, você tem uns conflitos existenciais que proporcionam a fase da transição da infância para a adolescência, a gente pensa em sair dela. Porque se só tem essa vida, por que eu permaneço? Aí o Espiritismo vem falar, não, nós somos seres imortais. Estamos numa caminhada. Nós estamos com a família certa, no momento certo e com as pessoas certas na nossa trajetória. Ele também nos diz que talvez esse sofrimento não seja da atual, seja de causas anteriores, e que por algum motivo a gente tem que se realinhar com ele. E também nos explica que nas várias fases da vida, cada dia passa a ser nova. Então a doutrina espírita, ela é a que nos fortalece, que fortalece o mundo interno, para que a gente possa viver esse mundo externo com mais tranquilidade, pautar nos ensinamentos do Cristo. Que se algum ente nosso chegar a faltar nessa trajetória, não é à toa, não é ao acaso. Que
não foi na hora errada. Porque todos nós temos noção que Deus é justo e bom. Porque lá na pergunta, lá no início, Kardec já começa a perguntar o que é Deus. E lá na pergunta 14 do livro dos Espíritos vai falar dos atributos da divindade. E um dos atributos é que Deus é justo e bom. Então, se Ele é justo e bom, nada acontece sem que nós tenhamos ali que passar por esse momento, né? Eu sempre cito o Covid nesse processo. Nós tivemos 2 anos de pandemia, ficamos reclusos em casa, muitos perderam seus entes queridos, e aí tem pessoas que nesse processo de pandemia se cuidou, não fez nada, ficou recluso, precisou ser internado e pegou Covid. Mas como assim? Né? A pessoa fez tudo que deveria, que injustiça? Não. Ela deveria ter ido por esse viés. Né? Então, quando a gente entende que o processo divino é um processo extremamente acolhedor e carinhoso, a gente começa a não julgar mais e não cobrar tanto, mas pensar, né, o porquê. Por que aconteceu dessa forma? Eu não sei por que aconteceu, mas eu sei que não é injustiça. Eu acho que isso é uma das coisas que o Espiritismo traz para a gente, né? Ver a situação a qual estamos passando por aprendizado. Então, um mês atrás, dia 1º de julho, César Braga Said fez uma explanação pela Federação Paranaense, né, pela FEP, dizendo que a escola é o nosso grande educandado. Ele pautou também mensagem do Vinha de Luz Demanda. E ele fala que isso aqui é o nosso uniforme. Eu achei muito legal essa interpretação. A Terra é a nossa escola, que o corpo é o uniforme, então de acordo com o que você necessita passar, vai ser a região que você vai nascer. Vai ser as experiências, aquele grupo social que você vai ter. E que tudo que a gente vivencia está no processo de provas, né? Provas, aprendizado. Então, quando a gente passa a olhar a vida como um grande aprendizado, como consequência de alguma coisa, mas que a oportunidade de reparação, tudo fica muito mais leve. Jesus disse que estaria conosco, que não seria fácil, mas estaria conosco através da prece, né? E ele fala também uma coisa que eu acho muito importante quando a gente vai ler o Sermão das Montanhas. Quando ele vai fazer o sermão das bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, ele vai falando dos bem-aventuranças, vai falando que todos aqueles itens do Sermão da Montanha, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai dando né, assim, bem-aventurados os aflitos, porque deles eles herdarão o céu. E lá no capítulo 5 do Evangelho, quando ele fala das provas, das aflições, justiça das aflições, ele vai falar também ali da obediência e resignação. E quando ele faz esse capítulo, lá no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo isso, da justiça das aflições, ele começa o texto, os Espíritos começam o texto dizendo que tudo o que acontece conosco ou é causa atual ou é causa anterior. Mas ambas essas causas são para que a gente possa reorganizar. É igual quando a gente faz uma prova, né? Então, quando a gente fala que a Terra é uma escola, vamos pensar em escola. Você fez uma prova, não foi bem, você tem a chance de fazer novamente. Se no final do ano você não foi bem, você reprova e continua no mesmo ano, mas com a chance de fazer diferente, né? Então, ele vai colocando isso na clareza de que amar ao próximo como a si mesmo nos dá essa visão que nós somos também falíveis, por isso não julgueis, porque hoje a situação aconteceu com a pessoa que está aqui do lado, mas amanhã pode ser comigo. E às vezes a gente julga, não sei se acontece com vocês, mas comigo de vez em quando acontece. Acontece alguma coisa e fala, tá vendo? Porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez aquilo outro. E de repente, mais pra frente acontece com você, aí você fala, puxa, se eu soubesse que era assim, não tinha falado tal coisa.
nossa, eu acho que eu fui precipitado. Então, é essa oportunidade que a gente tem de amar o próximo, né, na sua amplitude. E aí, como que a gente vai ver quem somos nós, né, no layout da doutrina espírita? Nós somos espíritos imortais, estamos reencarnados, por isso a gente esquece o passado, né, com uma bagagem. Todos nós temos bagagens, tanto positivas como negativas. Nós viemos para transformar as negativas em positivas. Um objetivo reencarnatório para aprimorar. Todos nós nascemos para melhorar. E aprendizagem e desenvolvimento, né? Características culturais diferentes, por isso tantas diversidades. E quando a gente fala nessa dimensão, a gente vai falar da dimensão do amor. E a dimensão do amor, ele vai falar que toda a lei dos profetas se acha contida nos 2 mandamentos, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. E como ele vai falar, ele faz para nós um convite ao amor a si mesmo. E qual seria esse convite? O autoconhecimento, a autoestima, o autoperdão, o autocuidado, o autoinvestimento, que é a gente se aprimorar, aprender, a autoconfiança e a autonomia. Quando ele fala esses itens, né, do amor a si mesmo, o autoconhecimento ele é extremamente importante. Porque muitas vezes a gente acha que vai tomar uma determinada atitude e toma outra. Tem uma mensagem no Momento Espírita que tem duas pessoas conversando, 2 vizinhas. E uma fala para a outra assim, nossa, se eu for assaltado, eu não deixo o ladrão levar nada, eu vou lá, eu vou acontecer. A outra fala, não, mas se acontecer alguma coisa, você tem que fazer o que orienta, não pode fazer nada. Passado um tempo, elas foram assaltadas. A que falou que ia, fazia, acontecia, petrificou. E a outra que falou que tinha que seguir o que é orientado, foi para cima do bandido. Dizendo que é um tema do autoconhecimento mesmo, se vocês forem pesquisar no Momento Espírita. E ele diz que a gente às vezes não se conhece. Então o autoconhecimento é extremamente importante. A gente saber quem é, qual o objetivo que a gente está aqui, quais são as coisas que nos irritam, porque nós somos irritados às vezes. O Evangelho fala, quando vai falar do orgulho, que é uma das chagas, ele fala que talvez a gente não, muitas ações nossas são por orgulho ferido. Então, mas a gente às vezes não se dá conta. Porque às vezes a pessoa corrigiu, falou alguma coisa, a gente revidou, e a gente se mantém às vezes numa posição, não é porque a gente acredita talvez, mas é porque de alguma forma feriu aquilo que você tinha falado. Então a importância da gente ter esse autoconhecimento no dia a dia, nas relações interpessoais. Porque eu falo que o maior laboratório nosso, se não sou eu quem fala, é próprio os espíritos, é a nossa família, né? É o único lugar talvez que a gente é quem a gente é. Então, se o nosso companheiro falou, você está com medo de alguma coisa, nem sempre a gente admite, mas ele está ali do nosso lado e está verificando. Ah, mas você está sendo egoísta. É uma coisa que a gente acha que a gente não é. Egoísta, apegado, e às vezes a gente é. Mas quem está do nosso lado é a pessoa que mais enxerga as nossas potências, que as nossas características, mas também os nossos defeitos. E é por isso que a gente vem em família, que é o primeiro grupo que a gente vem, é o grupo familiar. O grupo familiar é tão importante que ele vai fazer com que a gente se organize. Quem já é pai e mãe, e tem filhos hoje grandes ou pequenos, sabe da importância de ser pai e mãe para esses espíritos reencarnantes agora, que são extremamente inteligentes. A inteligência está lá em cima, mas a parte da moralidade necessita de correção. Por isso, o Evangelho no lar, a proposta de estar na casa espírita e trazer a criança e o jovem, porque quando ele se deparar com uma dificuldade, é o conteúdo doutrinado que ele vai recorrer. A imortalidade da alma, a reencarnação, a justiça divina, que isso tudo faz com que a gente vá criando uma opção melhor, né? Então
Então, na doutrina espírita não há pecado, há escolhas equivocadas. E quando a gente está com os conteúdos mais claros, a gente pensa antes de executar, né? Então, a importância da evangelização e a importância da gente fazer o evangelho no lar para aqueles que ainda não fazem. O evangelho no lar é como se fosse também um antídoto. Sabe quando a gente vai tomar uma vacina para proteção, né? É para isso. É para que naquele momento que a gente faz uma prece, que a gente se reúne, os espíritos, amigos e familiares estarão ali conosco, nos auxiliando a resolução de algumas coisas que a gente às vezes não consegue sozinho. Mas no evangelho no lar, com as crianças, com os jovens, com quem estiver. Eu não digo que é fácil, tá? Eu falo que o evangelho no lar é um desafio. É igual vir à casa espírita. No dia da casa espírita e no dia do evangelho no lar é o dia que acontece tudo. Então, assim, ter como premissa, né, como importância, faz a diferença também. Porque senão a gente deixa de fazer um dia, deixa o outro. É igual vir à palestra, né? Falta um dia, aí você fala, mas hoje está tão frio, será que eu vou? Né? Então, a gente tem esse compromisso. E esse compromisso é consigo mesmo. Porque os momentos que aqui a gente está, é um momento que talvez o nosso espírito pare de viver as coisas que o mundo traz e se conecte com Deus. E o nosso protetor consiga falar com a gente nesse momento que nós estamos sentados aí. Né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo às vezes eu estou tão cansada que eu chego do trabalho e eu falo, meu Deus, né? Aí eu falo, não, vou para o grupo de estudo, meu grupo de estudo é na quinta-feira. E aí, de repente, aquele cansaço, aquele estresse que eu cheguei, 10 minutinhos depois da prece já foi, e aí aquele conteúdo foi tão importante para que eu pudesse ouvir e reformular. Então, a importância da gente vir à casa espírita. A importância da gente estar conectados, porque isso é amor a si mesmo. Porque a gente só consegue mudar alguma coisa diante do conteúdo. Então, não é que a gente muda do dia para a noite, não. Tá? Eu falo que é uma mudança paulatina, devagar. A gente está ouvindo a mensagem de amar a Deus sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, há 2023 anos. E às vezes a gente não conseguiu entender ainda, né? Mas é aquele negócio, Deus não desiste da gente, Jesus então muito menos, né? E aí, quando ele vai falar amor a si, que é o interpessoal, acabei de falar, o amor ao próximo é desenvolver esse não julgar, que é muito difícil na nossa sociedade, né? A gente julga e depois a gente pergunta. O correto seria ver a situação, fazer uma prece, e aí, né, conseguir fazer, mas a gente ainda está no processo também. E aí ele fala do amor ao próximo, ter empatia, compreensão, perdão, respeito e solidariedade. Isso a gente consegue no nosso dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, porque muitas vezes a gente não tem isso com quem mora conosco. A gente não tem a empatia, a gente não compreende uma ação que o companheiro fez, a gente não perdoa. E aí fica com aquela história que qualquer coisinha vem, a gente fala novamente, né? O respeito e a gente deve ser respeitado. Mas às vezes a gente não consegue respeitar o outro. A maneira dele pensar é diferente. Semana passada eu estava numa aula que eu dou lá no Vinha de Luz. E o nosso tema era relacionamento. Os meus jovens têm entre 15 a 17 anos. E aí, lógico, eles estão naquela fase, né, da euforia e tal. E eu falando para eles que, qual que é a dificuldade de relacionamento? Eu falei, eu falo para vocês cachorro quente. Cada um pensou num tipo de cachorro quente. E é isso, às vezes a gente vai sair com o outro, vamos comer com esse cachorro quente? Vamos. A pessoa te leva para comer o cachorro que ela gosta, não perguntou se você quer aquele cachorro quente, né? E aí na nossa sala ali, nós somos poucos, não curtia muito cachorro quente. O outro ele curtia demais, mas ele queria aquele completo, tudão. E o outro simples. Então são 3 maneiras de comer cachorro quente. Só que se a gente não conversa, não tem um diálogo, eu vou pro prisma do meu.
né? O meu é o simplesinho, daqueles anos 80, né? Só os mais experientes entenderão os anos 80 do cachorro quente, que não tem essa variedade que a gente tem hoje, né? Então, é isso, o assunto é o mesmo. Mas se eu não tiver o diálogo, que a gente às vezes no dia a dia vai levando sem conversar, eu posso dar uma errada. E aí a pessoa fala, mas eu te falei que eu queria cachorro quente. Tá, mas você me falou que você queria o tudão. Eu comprei um simplesinho, né? Então, às vezes, é uma questão de conversar. Então, quando a gente fala do amor ao próximo, está embutido todas esses itens: a empatia, a compreensão, o perdão, o respeito e a solidariedade, né? Serviço de casa é um serviço infame, né? A gente nunca termina. Mas às vezes a gente vai nas casas, a gente vê uma pessoa responsável por ele, sendo que todos nós compartilhamos o mesmo espaço. Principalmente na juventude, que nossos jovens, a gente está numa educação atual não muito legal. A gente está priorizando a infância e a juventude sem dar atividade para eles. Então, a criança e os jovens são servidos, eles são os primeiros servidos, eles escolhem as coisas, eles fazem, mas às vezes eles não fazem nada. Nem pegar o brinquedo que eles brincaram, às vezes os pais solicitam. Mas se é importante para nós, foi importante nós termos isso, para eles também. Montessori, uma autora da educação, ela diz que desde os 2, 3 aninhos já dá para dar pequenas tarefas dentro de casa. A criança pegou o brinquedo, brincou, antes de ir para outra atividade, recolheu o brinquedo, guardar para iniciar a tua tarefa. O que a gente vê nas casas é, você entra naquela sala cheia de brinquedos, a criança mexendo no celular, mas ela já brincou com aquilo lá, e daqui a pouco a mãe, na hora que terminou tudo, ou o mais velho vai lá e recolhe tudo e guarda. E aí nós vamos ter uma geração hoje que quase não ajuda em casa, que mal coloca comida, né? E escolhe tudo que vai comer. O que é ruim, a vida não dá essa oportunidade pra gente quando a gente é adulto. Não sei se deram para vocês, mas quando eu comecei a trabalhar era do jeito que o patrão mandava. Se eu queria fazer ou não, se eu gostava ou não, isso não era problema meu, nem do patrão. Eu tinha que resolver aquilo. E hoje a gente vê uns jovens com intolerância de trabalho. Ah, porque me falou tal coisa. Mas a educação vem lá de casa. Às vezes fomos nós que educamos eles assim. Eu vejo, às vezes, no meu próprio ambiente, eu não tenho filho, mas eu trabalho com educação, então a gente, né? E às vezes eu vou conversar com os pais, e aí os pais falam, mas eu trabalho na área da deficiência intelectual, né? Então é mais protegida ainda. E aí eu vou conversar com os pais, mas, olha, eu já tenho condições de comer sozinho. Mas eu fico com dó. Mas, né? Aí eu falo, mas a independência tem que ser dada, porque daqui 10 anos, quem vai estar com essa criança? Né? E se você não tiver? E se nós faltarmos para os nossos jovens e crianças? Quem vai educá-los? Alguém vai educar. Mas será que vai ter mais trabalho? Né? Então, pensar também que é importante a gente dar autonomia. Assim como a gente vai ter autonomia, desenvolver a autonomia na criança e no jovem. Né? E aí o último convite que ele faz é o convite do amor a Deus. Isso, ele vai falar o quê? Reconhecimento da paternidade divina, da humildade de Deus, da gratidão. A gente tem que ter esse reconhecimento, ter a humildade para aceitar as coisas que nos acontecem, a gratidão, a valorização da vida, porque estar aqui, gente, é um presente. Daí esse processo reencarnatório, para realinhar as nossas leis divinas, né, é muito importante. Lá eles falam no Livro dos Espíritos, a gente só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, quando a gente vem para cá, a gente está tentando se realinhar com ela. E é extremamente, quando fala de valorização da vida, é extremamente importante ter isso como mente. Está no sentido de pertencimento, né? Eu pertenço
Eu sou filho de Deus e eu pertenço a esse universo. E a sustentabilidade, tanto material, tanto ambiental como espiritual, porque não sei, agora que a gente tem uma educação ecológica, né? Mas a Terra, ela nos oferta tantas coisas, mas às vezes a gente não consegue retribuir. A gente às vezes nem recicla o lixo que a gente tem em casa, né? Que é uma forma de devolver para a natureza menos condição. Então, quando ele fala do amor a Deus, ele está envolvido em tudo isso. E quando fala de valorização da vida, é para mostrar para a gente que, por mais que seja difícil, que esteja difícil, porque a vida não é fácil, né? Mas ela é aquela que a gente precisa. Se a gente passa por dificuldade financeira, a gente precisa se organizar para que a gente tenha abundância. E aí, quando você vai olhar o conceito de felicidade no livro dos Espíritos, ele fala posse do necessário. E aí eu falo, o que é necessário? Né? Às vezes a gente tem um necessário muito supérfluo. Né? Então ele fala, o conceito de felicidade é posse do necessário e confiança na vida futura. Entendendo que esse momento que a gente está passando é passageiro, não está fácil, mas não vai ser impossível passar, e pela oração que a gente pedindo por prece, a gente consegue. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último item, ele vai falar das preces. E um item que eu gosto muito assim é a prece aos anjos guardiões. Então ele vai falando dos anjos guardiões, ele começa a falar que a gente tem um anjo guardião que nos acompanha desde o nascimento, que tem um espírito protetor, que está conosco também nessa trajetória. Ele vai descrevendo. Se a gente for ver bem, tem uma equipe que nos assessora todos os dias. Que quando a gente tiver em dificuldade, a gente não vê saída mesmo, que a gente olhe para essa equipe que nos assessora e peça. Porque lá também vai falar, tem 2 capítulos do Evangelho que eu acho bem legal. Uma é quando ele vai falar da prece, que é um dos últimos capítulos, e logo depois ele vai falar da eficácia da prece. E ele cita uma história de uma pessoa que está no deserto, andando, e ele está assim cansado, e ele para e faz um pensamento: Senhor, né, eu estou cansado, não acho água. E aí vem uma inspiração, né? Ele fala de um anjo guardião, que fala para ele: segue à direita, lá você vai encontrar um oásis. E ele exatamente segue esse pensamento. E chegar lá, o Evangelho fala, o Espírito fala, tem 2 maneiras. A primeira maneira é ele falar: nossa, como eu sou inteligente, consegui chegar nesse oásis. E a segunda maneira é: Senhor, muito obrigado pela inspiração que me deste. Para mostrar para a gente que a gente nunca está só. E que através do momento que a gente pedir em prece, a gente vai conseguir. Então, quando a gente fala de amar ao próximo como a si mesmo, está embutido todos esses 3 itens: amar a si, amar ao próximo e amar a Deus. E é essas três tríades, né, que a evangelização se espelha. Porque a evangelização, o que seria a evangelização infanto-juvenil? Ela é um estudo da doutrina destinado à criança e ao jovem. E é tão importante, porque se o Espiritismo faz bem para nós, imagina o quanto ele faz quando é conhecido na fase infantil. O ano passado eu retornei à evangelização, e faz muitos anos que eu trabalho com juventude. Aí o ano passado fui me aventurar na infância, no 3º ciclo, que é 9, 10 anos. E aí essas crianças já estão na casa espírita desde pequeno. E quando eu comecei, né, a gente retornou, um deles falou assim: a gente está voltando pós-pandemia, o ano passado que começou, ele olhou para casa e falou assim: como eu estava com saudade desse lugar? Aí eu olhei assim para ele e falei assim: nossa, os meus sábados aqui são diferentes. Eu olhei e falei: gente, uma criança de 9 anos agradecendo a casa espírita, porque a casa espírita traz para eles conceitos diferentes. E com essa faixa etária, os conteúdos já são bem assim, destinados mesmo à parte doutrinária, então, da mortalidade da alma, da reencarnação.
porque esse é o cunho bem mais da doutrina. E a gente fazendo a revisão de conteúdos, eles sabendo, né? E eu falei, gente, olha que interessante, porque eu conheci esse conteúdo na juventude, já me fez mudar muitas coisas. Imagina na infância. Então a importância da gente ter a evangelização. E é importante de nós nos evangelizarmos também. Então, todas as vezes que a gente vai falar de amor ao próximo, o amor que a gente faz pela gente. É uma terapêutica que a gente fala que é espírita, e a terapêutica, quem fala sobre isso é a Joana de Ângeles. Ela fala que a oração, essa prece constante, essa ligação com Cristo, com Deus, faz com que a gente se harmonize mais e consiga tomar decisões mais acertadas. Quando se a gente colocar a palestra também como um meio de nos autoconhecermos, porque cada vez que a gente vem e ouve o conteúdo, ao sairmos daqui, a nossa cabeça fica borbulhando uma semana sobre. Eu falo que as palestras servem para a gente nos inquietar. O passe, a água fluida, trabalho no bem. Trabalho no bem, seja ele na casa para entregar água, para se organizar. Todas as casas espíritas têm uma organização de trabalhadores, que a gente possa, assim que estiver em condições, nos alinhar no trabalho, ou na evangelização, ou no passe, ou no trabalho da palestra, porque tem uma premissa da Federação Brasileira que fala que há vaga para trabalhadores do bem. Então, e ele faz com que a gente saia do nosso momento tão sofrido, porque às vezes a gente se fragiliza tanto, que a gente acha que o maior sofrimento do mundo é o nosso. Quando a gente vai trabalhando bem, a gente vai detectar que às vezes nós estamos sofrendo tão pouco em vista de outros, né? Esse tempo atrás, como eu trabalho numa instituição de educação especial, trabalho numa PAI. E aí, às vezes a gente está lá, né, reclamando, porque não tem isso, porque não sei o quê, isso é natural do ser humano. E aquela semana eu fui atender uma família. E aí a mãe contando para mim que ela não trabalha, que a criança recebe o BPC, né, que é o benefício, e que ela conseguia, com o benefício, pagar aluguel, comprar comida de casa e ainda comprar roupa. Eu fiquei olhando para a cara dela, eu falei, R$1.300 ela faz, né? E a gente às vezes um tanto e reclamando. Então por isso que o trabalho no bem faz com que a gente saia da nossa posição de ser vítima às vezes, porque está tão difícil, não sei, e ouvir outras histórias que talvez a gente traga consolo, né? E traga também. E o outro item também do amor a si mesmo é o evangelho no lar. Mesmo que você mora sozinho, é importante ter um dia para que possa fazer essa prece. É rápido, meia hora ali, você faz a prece, leia uma mensagem. Quem não tem livro de mensagem, dá para pegar no site, no celular, leia uma mensagem, leia o Evangelho segundo o Espiritismo e agradecer esse dom da vida, né? Que apesar de não estar fácil, mas a gente não é desamparado nunca. E isso a gente vai numa outra faixa de Mateus, que é brilha a vossa luz. Todos nós podemos contribuir na vida do outro. Todos nós podemos ensinar o amor através do exemplo, da palavra, do carinho. E todos nós evangelizamos. A gente acha que evangelizar é uma coisa para quem é habilitado. Nós somos habilitados a amar. A partir do momento que a gente vem e a gente muda a nossa postura, a gente está evangelizando alguém, né? Antigamente, a gente tinha um conceito de, até a própria escola formal, de educador e professor era só quem realmente fazia o curso. Hoje, se a gente for pegar os materiais, a gente vai ver que todos que estão no ambiente escolar são educadores. Porque é através do exemplo de cada um que as crianças também formam seus exemplos. A criança, ela aprende primeiro pelo exemplo que a gente dá no dia a dia, né? Por isso que eu falo que ter um filho ou ter uma criança em casa é uma dádiva, é um aprendizado, porque a gente acaba mudando por conta da criança. A gente muda hábito. Se você está acostumado a falar palavrão, você não quer que seu filho fale, você para, né? Se você está acostumado a fazer coisas
que não são muito legais, você começa a repensar. Então eu falo que a criança é um benefício que Deus nos dá para que a gente possa mudar, né? Eu vou finalizando com uma música chamada Aos Pés do Monte. E essa música, a pessoa que fez, é uma música da doutrina espírita, e a pessoa que fez, ela se imaginou aos pés do monte. Naquele momento que Jesus estava falando das bem-aventuranças, ele se imaginou lá. E saiu essa música chamada Aos Pés do Monte. Quem canta e quem gosta de música, tem um pessoal chamado Tim e Vanessa. Vocês vão colocar Tim e Vanessa, vai vir um monte de música. E eles essas músicas são mais ligadas ao Evangelho mesmo, tá? Então, são várias músicas que eles têm, e às vezes a gente gosta de ouvir uma música e tal, né? No doutrinário eles têm bastante. A outra autora, quem tem criança, chama Cacá Rezende. Cacá Rezende faz música para a infância. Então eu vou finalizando falando que amar o próximo como a si mesmo é um grande exercício. Primeiro ponto. O segundo ponto, que todos nós estamos no mesmo barco. Um dia a gente acerta, outro dia a gente erra, mas a gente está mais propenso ao bem do que ao mal, já é uma grande coisa, né? E que quando nos faltar, quando a gente ficar triste ou achar que está demais, a gente não esqueça que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E que ao pedirmos em prece, talvez a resposta não venha do jeito que a gente gostaria, mas a gente consegue esclarecer o que é necessário. E que a providência divina, ela é maravilhosa, porque ela vai cobrar da gente exatamente aquilo que a gente tem condições. Igual a gente com os filhos. Quem é que cobra do filho uma coisa mais do que ele pode? Se a gente não faz isso, Deus então, muito menos. Está lá também no Evangelho. Então a música Aos Pés do Monte, ela fala o seguinte: um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser justo, ser limpo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser justo, ser limpo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, com as dores da alma
essa mensagem do Cristo, que seria das dores da alma, que a gente encerra.